Deus, desde o início, tinha como plano unir todas as coisas. Até porque, se nós fizermos um estudo sério da Escritura, na sua totalidade, nós vamos perceber que a relação com Deus, ela é de comunhão e unidade. Por exemplo, se você observar a própria natureza de Deus, ela é ao mesmo tempo plural, mas una. Não é? Ele é um Deus em três pessoas. Três pessoas, três indivíduos, mas numa só unidade. Quando Deus criou o homem como uma unidade, ainda que ele tivesse dois elementos constitutivos: corpo e alma. Não foi Deus quem separou um do outro, foi o pecado. Por isso que eu disse, Deus une, o diabo divide. O diabo aqui, no caso, o pecado, até porque fomentado também por ele. Portanto, é desejo e sempre foi o objetivo de Deus a unidade, a unificação de todas as coisas. E isto fica bem claro quando nós estudamos os ensinos do apóstolo Paulo para a igreja sobre esse aspecto. E eu queria começar hoje, nesta noite, falando exatamente disso. Do propósito de Deus de unir de volta, ou mais uma vez, restaurar a unidade de todas as coisas e colocá-las debaixo da pessoa e obra de Cristo como cabeça disso tudo. E eu quero mostrar através do pensamento de Paulo, de que o primeiro exemplo dessa tarefa unificadora de Deus é a igreja. Deus começou a unir o mundo novamente, unir as coisas, por meio da unificação da igreja. Por meio do estabelecimento da restauração desta unidade entre os crentes. O objetivo de Deus é unificar tudo. E começou através de nós, seu corpo, sua igreja. Por isso, mais uma vez, abra sua Bíblia. No capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios. E eu quero dar o tema dessa nossa primeira fala, dessa nossa primeira palavra. O seguinte: unidade, o propósito eterno de Deus. Unidade, o propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1, verso 9, verso 10 e verso 22. Diz assim então o texto, 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre um mistério. Algo que estava oculto e que agora fora revelado. E diz que este mistério tinha a ver com Deus. Era da parte de Deus. Que estava oculto, mas que agora Deus, decidiu revelar. E a pergunta lógica que deveríamos fazer é: que mistério é esse? O que é que estava oculto que agora ele revela? E o texto responde. O texto no verso de número 9 diz: olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Havia um desejo da parte de Deus. Deus queria algo. Porém, essa vontade, este desejo estava oculto. E que agora ele começou a revelar por meio da igreja. Né? E o que era essa vontade? Ele vai dizer: de fazer, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. A ideia é:
Deus tinha um desejo, e o desejo de Deus era tornar a unificar todas as coisas. Fazer com que as coisas que haviam sido separadas, fazer com que as coisas que estavam divididas, fazer com que as coisas que estavam obliteradas, pudessem ser reunidas, unificadas, juntadas novamente. E ele disse que essa era a vontade de Deus, esse era o desejo de Deus, e que agora, por meio da igreja, ele está revelando. E não só isso, Deus não está fazendo esse processo de unificação de todas as coisas simplesmente na terra. Ele está fazendo isso também no céu. Ou seja, tanto com as hostes celestiais, quanto com as coisas deste mundo criado, desta terra. Portanto, a plenitude de todas as coisas, ou na plenitude de todas as coisas, Deus quer unidade. Deus não quer apenas que eu e você, nós sejamos um e um só corpo, um só povo, em uma só família. Deus quer que todas as coisas, até mesmo os seres inanimados, Deus quer que eles sejam um, porque Deus criou todas as coisas para andarem juntos e não separados, tendo alguém como cabeça. E esse alguém é Cristo, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O cabeça do qual tudo se submete, agora unidos, juntos, inclusive no céu, é o Senhor e Salvador Jesus. E Paulo está dizendo, esse era o mistério que estava oculto na vontade de Deus e que agora ele se revela por meio da igreja. Né? Portanto, não só Aristóteles, o filósofo grego, tinha razão quando em seu livro A Política aponta que o homem foi criado para ser relacional. Aristóteles dizia que o homem foi criado para viver em civilidade ou constituir uma sociedade. Mas o próprio Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo que esse era o propósito dele desde o início, que estava oculto e que agora, por meio da igreja em Cristo, está sendo revelado. Deus une, o pecado e o diabo dividem. Amém?